Olá, engenheiros e arquitetos e outros amigos que se interessam pelo tema. Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei por muitos anos no Corpo de Bombeiro, de onde me aposentei como major. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. Bem, ficou até um pouco repetitivo, né? Projetos de bombeiro, mas realmente, né, o nosso foco principal são os projetos de bombeiro e a proteção pelos sistemas de segurança contra incêndio. Em todo lugar que a gente anda, em toda edificação que a gente entra, tem que ter essa proteção. Se não tem, está errado. Com exceção às residências unifamiliares, todos os lugares tem que ter proteção de combate a incêndio. Tem que ter o seu projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros e o seu AVCB à vista para todas as pessoas ali estarem verificando que essa edificação está regularizada perante o Corpo de Bombeiro. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o tema que foi escolhido para hoje, que é se eu tenho capacidade, né? Isso é uma pessoa me perguntando. Se eu, engenheiro, se eu, arquiteto, que nunca trabalhei com projetos de bombeiro, que nunca tive contato, que vi muito superficialmente isso lá no período da faculdade, se eu consigo aprender, se eu tenho capacidade, se eu vou conseguir trabalhar e viver de projetos de bombeiro. Bom, a resposta para essa pergunta é sim. Eu consigo viver de projetos de bombeiro. Eu, mesmo sem ter tido experiência nenhuma, consigo cada vez ir aprendendo mais e viver de projetos de bombeiro. Eu consigo aprender. Isso eu estou falando para você, engenheiro, arquiteto, para você, projetista, para as pessoas interessadas e que querem ter essa profissão e seguir essa profissão aí para estar desenvolvendo a sua carreira sobre ela. Bom, o que acontece é que muitas pessoas até já tentaram aprender sobre o assunto, mas acabam desistindo, acabam esbarrando, acabam achando difícil, né? Provavelmente essas pessoas não tiveram o contato correto com essa disciplina. Não souberam iniciar nessa disciplina. Mas eu posso garantir, inclusive contando aí alguns minutinhos da minha história que é relacionada a esse tema, para te falar que sim, você consegue trabalhar com projetos de bombeiro. Então, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu não tinha a mínima noção de engenharia, eu nem imaginava que o bombeiro trabalhava com esse assunto. E depois de um tempo, quando eu me formei na escola de bombeiros, depois de formar no curso para oficiais de bombeiro, eu me deparei com esse mundo, né? Lá a gente também teve uma noção, talvez um pouco mais aprofundada do que na faculdade, mas a gente nem se interessava, porque na verdade era um tema secundário, né? A gente queria muito ajudar o próximo, atender ocorrências, sair na viatura, enfim, comandar os postos de bombeiro. Essa era a nossa principal motivação. Mas quando eu fui trabalhar num posto de bombeiro no interior aqui do estado de São Paulo, no primeiro dia eu já me deparei com todo esse trabalho. Eu era responsável em analisar todos os projetos de bombeiro de uma grande região, com muitas cidades, muitas indústrias, muitos prédios comerciais, prédios residenciais, discotecas, restaurantes, igrejas, tudo aquilo passou a ser responsabilidade minha. Eu tinha que analisar os projetos que eram elaborados por engenheiros. Então, gente, eu posso estar garantindo para vocês, se eu, sem experiência nenhuma, com uma noção de projetos de bombeiro, conseguir me especializar nessa área, conseguir, claro, com o apoio todo que a gente tinha do Corpo de Bombeiros, dos colegas mais antigos, a gente teve o contato com a matéria, né? Mas assim, o assunto ele é muito profundo. E eu garanto que, mesmo que eu tivesse tido muito mais aula sobre o assunto, o que me levou a aprender e virar um especialista em projetos de bombeiro foi o contato que eu tive na prática, foi o estudo direcionado, que é a forma que eu recomendo
que vocês comecem a entrar nesse mundo, né? Então, eu já tive que me virar nos 30 e conseguir analisar os projetos, por mais complexos que eles fossem. É claro que os projetos muito complexos, a gente tem algumas especificações, alguns cursos que eu fui depois fazendo para poder analisar os projetos mais complexos, que são os projetos de sprinkler, os projetos de espuma, resfriamento, escada pressurizada. Mas mesmo os projetos mais simples, que são aqueles projetos com hidrante, iluminação de emergência, extintores, eu tive que trabalhar em cima para conseguir analisar, pois eu era responsável, claro, junto com outros oficiais, da análise desses projetos. E aí que eu acabei desenvolvendo um método que eu estou lapidando e terminando de dar os últimos ajustes nesse método, para muito provavelmente, para quem quiser ir um pouquinho mais a fundo no assunto, tá conhecendo aí o meu método e aprendendo através dele. Mas eu acabei desenvolvendo esse método. E qual era o meu método? Primeiro eu tive um contato mais superficial de toda a matéria, eu fui obrigado a dar uma lida nas principais coisas e conhecer bastante sobre o assunto, mas um pouco mais superficialmente. E aí, conforme os projetos iam entrando para eu analisar, eu ia estudando especificamente cada caso de cada um dos projetos. Então, imagina só, de repente, eu fui colocado numa posição na qual eu fui obrigado a aprender a trabalhar com projetos de bombeiro. E aí, traçando esse paralelo, né, e vindo dessa pergunta que eu fiz no começo, né, será que eu, engenheiro e arquiteto, ou uma pessoa que trabalha aí que quer trabalhar na área como projetista, com parcerias, será que eu consigo aprender a trabalhar com projetos de bombeiro? E a resposta é sim, né? Você não é obrigado a entender toda a legislação no início, saber tudo, porque muitas coisas você não vai aplicar em todos os projetos. Então, eu entendo que você deve, primeiro, como eu já falei em outros vídeos, começar pelos projetos simplificados, que são projetos que requerem menos sistemas de proteção e combate a incêndio. Esse é a porta de entrada para você entrar nesse mundo. Basicamente, os simplificados, os menores, isso em todo o Brasil, você se inicia basicamente ali, nem trabalha com plantas, né? Você basicamente, claro, distribui os equipamentos, que são os extintores, que são as sinalizações. Você verifica se as saídas de emergência atendem aos critérios da legislação de cada um dos estados. Então, assim, você acaba não precisando trabalhar, fazer um cálculo de hidrante, ou de sprinkler, ou um cálculo de espuma, né? É claro, isso pode acontecer e você ser procurado para resolver um caso, pegar um projeto mais complicado. Mas não é o usual. Muito provavelmente no início da sua carreira você vai pegar os casos mais simples, e é o que eu recomendo, e você vai conhecendo. Uma vez você sabendo aplicar a proteção por extintores para uma edificação pequena, a regra basicamente é a mesma para as edificações maiores, com poucas exceções, alguns cuidados a mais, proteções pontuais e específicas para o caso de extintores, né? Você usa algumas tabelas quando você tem líquido inflamável, quando você tem gás ou tem um risco específico. Mas, basicamente, você aprendeu a trabalhar com extintores no projeto menor, você consegue trabalhar com um projeto maior. E é isso que eu acabo chamando, que eu guardo o meu conhecimento em caixinhas. Então eu tenho, cada um desses assuntos, eu tenho separado em caixinhas, né? Eu tenho arquivos, eu tenho já o conhecimento que foi adquirido durante todo esse tempo, a gente vai acumulando isso e vai meio que interiorizando e vai aprendendo realmente a trabalhar com esses projetos. Mas, por exemplo, extintores. A experiência que eu tenho ela foi se acumulando desde lá de trás e começou pequeno. Como que eu verifico se esse projeto está correto? E hoje, como eu sei distribuir os extintores numa edificação? De um conhecimento que foi se empilhando, né? Então eu pego a caixinha de extintores, pego toda essa experiência que eu tive e que eu recomendo que você tenha no início nos projetos mais simples, mas você vai acabar aplicando no futuro nos projetos mais complexos. Então, esse é a forma que eu recomendo que você se inicie nesse mundo, os projetos mais simples. Mas, se de repente eu pegar um projeto complexo, porque pode acontecer,
eu recomendo que você logo de cara pegar um projeto, com o tempo pegar um projeto, você tem que fazer um cálculo hidráulico para hidrantes, um cálculo hidráulico para resfriamento. É o fim do mundo. Eu diria que assim, é um pouco difícil de você aprender de uma hora para outra, mas não é impossível. Por isso, eu sugiro que você tenha alguém mais antigo, alguém com mais experiência para te auxiliar nessa caminhada. Então, se de repente surgir um caso um pouco mais complexo, é melhor você muitas vezes dividir esse projeto, se você não conseguir desenvolvê-lo, dividir com outro profissional, você faz as partes mais simples e ele as mais complexas, e você ir aprendendo e pegando o jeito desse projeto, do que você falar que não faz, ou acabar desistindo de trabalhar nessa área. Até por isso que eu estou lapidando, como eu falei lá no começo, eu estou lapidando esse meu método, para realmente poder ajudar mais engenheiros. Muita gente, todo dia, eu recebo um WhatsApp, recebo muitas vezes um telefonema, uma mensagem pelo perfil do Instagram, muita gente tentando com que eu ajude, né? E a gente consegue ajudar no que é possível, né? Mas quando a coisa é um pouco mais profunda, para fazer um cálculo ou alguma coisa, acabo assim, eu acabo não tendo tempo para ajudar, ou eu não forneço uma planilha de cálculo, né? Não é essa a intenção. A intenção é ajudar a que vocês tenham uma noção e comecem na carreira. Mas por isso que eu estou desenvolvendo aí um método que provavelmente dentro das próximas semanas a gente vai estar falando de uma forma mais intensa sobre isso. Então, é isso, você poder se apoiar em alguém mais antigo. Você ter alguém que realmente conheça de projetos de bombeiro. Por quê? Você vai começar com as coisas mais simples, distribuindo extintores, iluminação de emergência, as plaquinhas, orientando aquele proprietário. Mas com certeza, se você começa a entrar nesse mundo, o mundo vai se abrir e vão ter vários projetos. Você vai ser solicitado para resolver casos mais graves. Mas a ideia era bater esse papo, a gente conversar a respeito dessa condição que muita gente se impõe, de estar se questionando da sua capacidade. Uma coisa eu garanto, ó, eu comecei sem saber nada. Eu entrei no bombeiro sem saber qual era a diferença de um extintor de água, de um extintor de pó, onde você usava um, onde você usava outras coisas mais básicas desse mundo de bombeiro eu não sabia. Como alguns colegas, alguns engenheiros que se especializaram e que hoje são grandes especialistas, todos eles começaram do zero. O que ajuda muito nesse caminho? Você ter alguém mais experiente, mais antigo, que vai ajudar você a evitar erros. Os erros nessa área de bombeiro ela é muito complicado. Ou você coloca a vida de alguém em risco, ou você apresenta um projeto que depois tem que ser refeito e vai gerar custo, né? Então, assim, não deixe de entrar, mas conte com o apoio de alguém mais experiente, comece a aprender, e esse conhecimento ele vai se acumular ao longo do tempo. Você vai se tornar um especialista e você vai ser reconhecido aí na sua região, na sua cidade, nas cidades vizinhas, e todo mundo que realmente se especializa, isso não só na área de bombeiro, realmente acaba sendo solicitado e tendo seu trabalho muito valorizado. É tão valorizado que com o tempo acaba escolhendo com o que trabalhar. Então, não se furte a entrar nesse mundo. Se você está desgostoso com a área, se você é engenheiro, arquiteto, e está desgostoso, de repente você está trabalhando uma coisa nada a ver com o ramo de engenharia, está trabalhando CLT, trabalhando com horário amarrado, com salário baixo, você muitas vezes não consegue prover para sua família aquilo que você gostaria, né? Um pouco mais de liberdade, passeio, um pouquinho mais de liberdade em horário, poder escolher as coisas da sua preferência, poder fazer uma viagem legal com a sua família, né? Esse é um mundo que vai te proporcionar isso. Então, o objetivo desse canal, inicialmente, eu comecei, se vocês forem verem no início do canal, eu passava bastante coisa técnica, né? Mas essa parte de fazer o profissional entender que ele pode buscar, de fazer ele entender que esse mundo de projetos de bombeiro, ele pode ser para você. Você pode aprender e você pode caminhar
e ir aprendendo ao longo de uma jornada que vai te levar lá no final para uma vida diferenciada, que vai te levar a alcançar os seus sonhos, buscar seus objetivos, a dar conforto para sua família, a, além de tudo que são de bens materiais, vai te dar, proporcionar liberdade de tempo, liberdade de horário, poder se programar. Então, assim, realmente é uma área da engenharia que pode mudar a sua história, pode mudar essa sua relação com a área de arquitetura, pode mudar a sua relação com a área de engenharia. Realmente vai te trazer um mundo todo diferente, tá? E quem me acompanha, né, principalmente nos últimos vídeos, sabe que a minha história passou por transformações por conta de projeto de bombeiro. Então, o projeto de bombeiro ele trouxe assim um reconhecimento de muita gente, trouxe um reconhecimento financeiro conseguido por essa experiência que eu adquiri, mas trouxe esse conforto que eu consigo dar aí para minha família, que eu consigo dar para as pessoas queridas, essa liberdade de horário, essa liberdade de escolha, não tem o que paga. Então, eu quero que mais pessoas consigam viver dessa forma, mais pessoas consigam alcançar esse sonho de liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade de horário, liberdade geográfica, liberdade de escolha, né? A liberdade de escolha, você escolher, poder escolher uma coisa pelo que você quer e não pelo preço. Então, eu espero que esse recado seja um recado motivador, que você realmente reconheça que existe esse mundo, que eu chamo de mundo paralelo, que é o mundo de projetos de bombeiro, onde existe essa luz no fim do túnel que pode mudar a sua vida, tá? Então, você sim, você é capaz de trabalhar nessa área de projetos de bombeiro, você é capaz de dar uma melhora para sua família, ter uma melhora de vida, buscar ajudar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, ter reconhecimento. E tudo isso através da engenharia, que muita gente tem desistido, e tudo isso através dos projetos de bombeiro. Lembrando que os projetos de bombeiro não se trata apenas de projetos, eles se tratam, são vários produtos que você pode estar oferecendo dentro dessa área, dentro desse mundo de projetos de bombeiro. Você é capaz, você pode. Eu passei por uma fase de conhecimento, eu tive que viver por muitos anos aprendendo e aprendendo, mas assim, quando eu coloquei tudo isso na prática, depois que eu me aposentei, que eu mudei do lado do balcão e passei a atender as empresas e passei a trabalhar com projetos de bombeiro, eu vi que o método que eu criei, ele era um método que realmente era muito eficiente e muito produtivo. Então, esse método ele se consiste em empilhamento de conhecimento, dividir esse conhecimento todo em caixinhas e, além desse conhecimento todo dividido em caixinhas, o material que eu fui acumulando ao longo do tempo. Então, planilhas de cálculo, é tudo mais fácil. Modelos já praticamente prontos de projetos que eu consigo, dentro de uma caixinha, olha, eu preciso de um projeto de uma igreja, o que eu faço? Você pega uma planta arquitetônica e essa planta arquitetônica você praticamente coloca ela no padrão do bombeiro e eu vou lá e eu busco uma igreja parecida. Opa, tem uma igreja, então eu não parto do zero. E isso que eu te garanto, que se você tiver um método, que se você tiver uma pessoa que te pegue pela mão, que se você tiver uma pessoa para te auxiliar, esse seu caminho, ele vai ser muito facilitado. Então, assim, sozinho você consegue? Eu garanto que consigo. Eu tive auxílio, mas eu me destaquei. Chegou uma hora que eu conhecia mais do assunto do que qualquer colega que eu podia ali trocar ideia. Lógico que tinha algumas exceções, mas eram pessoas que estavam muito distante geograficamente de mim, era difícil. Então eu fui me destacando e eu cheguei num nível que eu conseguia aprender mesmo sozinho, nesse método que eu desenvolvi. E
E realmente, eu garanto para você que você é capaz. Sozinho você é capaz, a jornada será maior, você tem como aprender sozinho, eu te garanto. Os cuidados e os tropeços e os erros vão te ensinando no caminho, mas se você tiver alguém que te pegue na mão para te auxiliar nesse caminho, o aprendizado vai ser muito mais rápido. O aprendizado vai, assim, ser multiplicado por 10. O que você ia aprender em um mês, o que você aprender num mês com auxílio, é o mesmo que você aprenderia provavelmente em um ano, 2 anos. Então, a pessoa te alertando de erros. Hoje eu bato um olho num projeto e eu já sei, puxa, esse projeto pode dar problema aqui, ali, dessa forma, olhe isso. Então, assim, eu consigo ajudar, eu consigo facilitar muito a vida de alguns colegas que são mais próximos a mim e eu consigo prestar um bom serviço para o cliente final, porque eu sei o que pode dar problema. Então é isso. Você pode, você consegue, você deve entrar nessa área. É uma área em plena expansão, com falta de profissionais. Aquela lei oferta e demanda. Você tem poucos profissionais, serviço em alta. Então tem um vácuo aí, que em parte esse vácuo tem sido preenchido por profissionais sem preparo, que só acabam criando problema ali por um tempo, acabam meio que depois sendo queimado na área, e as empresas procuram os bons profissionais que estão em falta. Então, os projetos são vendidos, os projetos maiores e melhores são vendidos muito caro, falta de profissional, e enfim, eu recomendo que você pense muito para entrar nessa área. Você é capaz, você pode, e você tem total capacidade de aprender e de viver de projetos de bombeiro. Se possível, acompanhe o meu canal, dê um like, eu agradeço a sua audiência e, se possível, também se inscreva no meu canal do Instagram. O canal do Instagram, o perfil do Instagram é Hugo Barone E. Hugo Barone tem 2 E's no final. Então me acompanhe por lá. Eu também dou dicas diárias de projetos de bombeiro lá. Enfim, espero que essa palavra tenha servido de incentivo para que você entre nesse mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.